Opa, galera! Michel Casquel na área, trazendo uma história que é puro orgulho brasileiro. Imagina a cena, o Brasil, aquele país que muitos só conhecem por samba, futebol e Amazônia, cravando sua bandeira no palco mais disputado do mundo, a aviação militar da OTAN, não como coadjuvante, mas como protagonista, enfrentando gigantes como os Estados Unidos e a Europa. É como se a gente tivesse entrado numa briga de pesos pesados e dado um nocaute. O KC-390 Millennium, orgulho da Embraer, está deixando o lendário C, um 30 Hércules americano, comendo poeira. E a OTAN está escolhendo o Brasil em vez dos Estados Unidos da América. Quer saber como essa virada épica está acontecendo? Então segura o cinto e bora mergulhar nessa aventura. A OTAN, que sempre foi dominada pelo C-130 Hércules da Lockheed Martin, é como se o Brasil tivesse um pé na Europa. Está virando a página e apostando no KC-390. Desde 2019, a Embraer fechou contratos com 6 países da OTAN e está negociando com outros. Ok, vamos dar uma olhada nessa lista que é puro orgulho. O KC-390, um jato brasileiro que chegou acelerando. Pensa num avião que é como um raio cortando o céu, rápido, moderno e carregando até 26 toneladas de carga, menos mais que o Hércules, que leva no máximo 19. Usado por ela desde 1964, a Embraer pegou o desafio e, com um investimento de 2 bilhões de reais, criou o KC-390, que fez seu primeiro voo em 2015 e começou a ser entregue em 2019. Fora da Europa, a Coreia do Sul fechou por 3 unidades, e até o Uzbequistão está na fila com 2 aviões. No total, já são 41 aeronaves vendidas e mais por vir. Isso sem contar negociações quentes com Índia, que pode comprar até 80 aviões, e a Arábia Saudita com 33 unidades para substituir seus Hércules. É o Brasil virando um titã no mercado global de defesa. A Força Aérea Brasileira já tem 7 de 19 unidades voando, com mais 15 previstas até 2034. Mas o que ninguém esperava era que esse jato, feito em Gavião Peixoto, São Paulo, ia conquistar a OTAN, a maior aliança militar do planeta, liderada pelos Estados Unidos da América. É como se um time de várzea entrasse na Champions League e começasse a ganhar dos gigantes. O KC-390 é assim, um jato bimotor turbofan, que voa a 870 km por hora, enquanto o C-130 Joule Super Hércules, com seus 4 motores turbohélices, não passa de 660 km por hora. É como comparar um carro de corrida com um Jeep confiável, mas meio velho. O KC-390 não só voa mais rápido, mas também chega mais alto, cerca de 11.000 metros contra 8.600 do Hércules. E faz de tudo, transporta tropas, carga, reabastece caças no ar, combate incêndios e até leva ajuda humanitária. É tipo um canivete suíço dos céus. Esse avião nasceu de um sonho ousado da Força Aérea Brasileira, menos a Força Aérea Brasileira, no final dos anos 2000, que queria um substituto para o Hércules. A OTAN é apaixonada pelo KC-390, que virada histórica pessoal. Agora vem a parte que deixa qualquer brasileiro com o peito estufado. Portugal comprou 5 KC-390, onde 2 já entregues e ainda produz peças na Eugênia, uma fábrica portuguesa que é 65% da Embraer. Hungria encomendou 2 unidades, onde um já foi entregue, usando o jato para missões logísticas e médicas. Holanda, cansada dos custos altos do Hércules, fechou por 5 KC-390, com entregas a partir de 2026. República Tcheca confirmou 2 unidades em 2023, com parceria industrial envolvendo empresas locais. Suécia escolheu 4K C-390 em 2024 para substituir seus velhos Hércules.
Eslováquia assinou uma carta de intenção em 2024 para comprar 3 unidades. Lituânia anunciou 3 unidades em junho de 2025, reforçando a interoperabilidade na OTAN. E tem mais: a Áustria, que opera junto com a OTAN, mesmo sem ser membro, encomendou 4 KC-390 para substituir seu C-130K. Por que o KC-390 está ganhando o coração da OTAN? Ah, mas o que faz o KC-390 ser tão irresistível? É como se ele fosse aquele cara que chega na festa com um charme que ninguém explica, mas todo mundo quer por perto. Vamos destrinchar os motivos que estão fazendo a OTAN trocar o Hércules pelo jato brasileiro. Desempenho de tirar o fôlego. O KC-390 é mais rápido, voa mais alto e carrega mais carga que o Hércules. Seus motores IAIV 25005, os mesmos usados em aviões comerciais, dão um empuxo monstro de 31.330 pound-force cada, deixando o Hércules, com seus turbohélices, parecendo uma tartaruga correndo contra um guepardo. Custo que cabe no bolso, o Hércules é confiável, mas manter ele é como ter um carro velho que vive na oficina. O KC-390, por ser mais novo, tem custos de manutenção menores e consome menos combustível. Isso é ouro para forças aéreas que precisam economizar sem perder potência. Versatilidade de super-herói. O KC-390 faz de tudo. Reabastece caças no ar, transporta tropas, lança paraquedistas, leva ajuda humanitária e até combate incêndios com o sistema MAFFS-2. É como um canivete suíço que resolve qualquer parada. Interoperabilidade com a OTAN. A Embraer customizou o KC-390 para atender os padrões da OTAN. Parcerias que abrem portas. A Embraer não só vende o avião, mas cria laços industriais. Em Portugal, a OGM produz peças do KC-390, gerando empregos locais. Na Polônia, há negociações para uma linha de montagem final. Isso faz os países da OTAN verem o KC-390 como quase local, enquanto o Hércules é puro made in USA. É como oferecer um churrasco brasileiro com tempero europeu. Geopolítica a favor. A guerra na Ucrânia e a volta de Trump aos Estados Unidos da América, com sua retórica nacionalista, fizeram a OTAN buscar alternativas fora do eixo americano. O KC-390 é uma opção moderna e menos dependente do protecionismo dos Estados Unidos da América. É como se a Europa tivesse dito: tá na hora de diversificar o cardápio. Quanto isso, o Hércules, que voa desde 1956 e já tem 2.700 unidades entregue, está começando a sentir o peso da idade. Ele é como aquele avô que todo mundo ama, mas que não acompanha mais o ritmo dos netos. O C-13, Zero Joule, Super Hércules, a versão mais moderna, ainda é um monstro confiável. Mas a Lockheed Martin está suando para manter o reinado contra o jato brasileiro. Os Estados Unidos da América não estão gostando nada de ver um avião brasileiro roubando a cena. É como dizer que o carro novo não presta, porque a oficina está longe. A Lockheed Martin, dona do Hércules, está jogando pesado no lobby. É como um gigante que vê um novato chegando e começa a espalhar boatos para tentar segurar o trono. Nos bastidores rolam o lobby americano, uma tempestade nos bastidores. Mas nem tudo é um mar de rosas. Relatórios duvidosos, estudos patrocinados pelos Estados Unidos da América, questionam a logística do KC-390, dizendo que ele pode não ter o mesmo suporte global do Hércules. Pressão diplomática, visitas discretas de conselheiros americanos a parlamentos europeus tentam convencer militares a ficar com o C-13 Zero Joule. Cada missão bem-sucedida, menos como voo humanitário para o Haiti em 2021, ou o resgate de brasileiros. Na Ucrânia em 2022 menos, é como uma medalha de ouro que cala os críticos. Na Holanda,
o lobby foi forte, mas o custo e o desempenho do KC-390 falaram mais alto. É como se dissessem: e se o Brasil não entregar peças a tempo, mas cada KC-390 que pousa numa base da OTAN é como um tapa na cara dessa desconfiança. Fantasmas do passado, alguns oficiais aposentados levantam dúvidas sobre depender de um avião sul-americano. Mesmo com esse barulho todo, o KC-390 está provando seu valor. O impacto no Brasil, mais que aviões, uma revolução. Cada contrato do KC-390 não é só dinheiro pingando na conta da Embraer. É uma revolução silenciosa que está transformando o Brasil num player global de tecnologia. Pensa só, empregos e economia. Cada avião vendido gera milhares de empregos em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, de microchips a softwares. A cadeia produtiva do KC-390 é como uma árvore que dá frutos para todo mundo. Tecnologia de ponta. A Embraer está investindo em inteligência artificial, drones e até no Gripen 1IF, o caça sueco brasileiro. O sucesso do KC-390 é como um combustível para esses projetos, levando o Brasil a sonhar com caças de sexta geração. Reputação global. O Brasil, que já foi visto como só commodities, agora é sinônimo de inovação. É como trocar a fama de feijoada por um prato de alta tecnologia que o mundo inteiro quer provar. Parcerias estratégicas, a cooperação com Portugal, Polônia e até a Turquia, que está discutindo coprodução com o caça TFX, coloca o Brasil num patamar que poucos imaginavam. É como se a gente tivesse sido convidado para sentar na mesa dos grandes líderes mundiais. E tem mais. A Embraer já está de olho no futuro. Além do KC-390, ela lidera o projeto Stout, um avião militar leve para substituir os bandeirantes. E explora tecnologias como eVTOL, aeronaves elétricas autônomas, que podem virar ferramentas militares. É o Brasil plantando sementes para ser uma potência aeroespacial. O Hércules não está morto, mas está sentindo a pressão. Não dá para negar, o C-130 Hércules é uma lenda. Com 70 países operando e um recorde de produção de quase 70 anos, ele é como aquele herói de guerra que nunca desiste. A Lockheed Martin até anunciou em 2025 que a asa do C-130 Joule agora dura 122.500 horas de voo, quase o dobro do previsto, mostrando que o velho guerreiro ainda tem fôlego. Mas o KC-390 é como um jovem lutador que entra no ringue com mais agilidade e energia. O Hércules tem vantagens, como maior autonomia com carga cheia, 4.400 km contra 2.000 km do KC-390, mas em compensação o jato brasileiro é mais rápido, mais versátil e mais barato de operar. É como escolher entre um cavalo forte, mais lento, e um falcão que voa rasgando o céu. Enquanto isso, países como a Nova Zelândia escolheram o C-130 Joule, mostrando que o Hércules ainda tem seu espaço. Mas a maré está virando, e o KC-390 está surfando na crista da onda. O futuro, o Brasil, nos céus do mundo. Olha só onde a gente chegou. O KC-390 não é só um avião, é um símbolo do Brasil que dá certo. Em 2035, imagina ele reabastecendo caças no Báltico, levando ajuda para a África ou pousando na Antártida com a bandeira brasileira. Cada contrato é como uma pincelada num quadro que mostra o Brasil como potência tecnológica. Mas os desafios não acabam. O lobby americano vai continuar tentando frear o KC-390 e a Embraer precisa garantir que a produção em Gavião Peixoto dê conta da demanda. Hoje, a fábrica pode fazer 18 aviões por ano, mas já está pensando em expandir. Além disso, países como Índia e Arábia Saudita podem trazer negócios bilionários, mas exigem parcerias industriais que vão testar a capacidade da Embraer. É como correr uma maratona
sabendo que a linha de chegada está sempre se movendo. Um Brasil que voa muito alto. O KC-390 é mais que um avião. É a prova de que o Brasil pode jogar de igual para igual com as potências globais. Cada contrato com a OTAN é como um gol de placa, mostrando que a gente não é só o país do futebol, mas também da tecnologia que conquista o mundo. O Hércules, com todo o seu legado, está vendo o Brasil acelerar na sua frente, e a OTAN está aplaudindo de pé. Se você quer fazer parte dessa revolução tecnológica, que tal se conectar com quem entende do assunto? A NetAdept Technology está pronta para ajudar sua empresa a voar alto com soluções de ponta em tecnologia e inovação. Visite nosso site e bora transformar ideias em realidade. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.